Agora nós vamos com a novidade a Brasília. Com ela, já está nos esperando. Thaisa Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Madá. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. O Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, quer que o Tribunal Superior Eleitoral garanta que as urnas vão estar preparadas para receber as candidaturas avulsas ainda nas eleições de 2018. Esse ofício foi encaminhado ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, no dia 23, mas isso só foi divulgado ontem. Nesse ofício, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que, como o Supremo Tribunal Federal ainda não definiu se as candidaturas sem partido vão valer para as eleições de 2018, o TSE, a equipe técnica do TSE, tem que estar preparada, caso isso ocorra, para garantir, inclusive, isso já nas eleições de outubro. Por isso, inclusive, ele pede que o ministro Gilmar Mendes considere esse ofício com a máxima urgência. O Supremo Tribunal Federal, a gente já falou disso aqui, começou a discutir sobre a validade, a constitucionalidade das candidaturas sem filiação partidária em outubro do ano passado. Isso porque um advogado do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesomo, que tentou concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016 sem partido político, teve, claro, a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje a gente sabe, para concorrer às eleições é preciso estar filiado ao partido político. O Rodrigo Mesomo, que é advogado, levou então essa causa adiante e aí o processo chegou à Corte Máxima, ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou em outubro do ano passado. Na ocasião, os ministros do STF não definiram se a constitucionalidade, né, da filiação, da candidatura sem filiação partidária, eles não chegaram a votar sobre isso, mas eles definiram que o que for decidido no caso do Rodrigo Mesomo vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os outros casos que tramitam na Justiça pedindo a mesma coisa. Então, há a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal retome esse julgamento ainda este ano. Por isso, essa determinação, esse ofício encaminhado pelo Ministério Público Eleitoral. Na época, né, houve um parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que usou um argumento muito parecido ao usado pelo advogado Rodrigo Mesomo, em que ela afirma que o Brasil é signatário de um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, isso desde 1992, e que, por isso, ela defendeu, então, que o Supremo Tribunal Federal garantisse que a candidatura sem filiação partidária é constitucional. Agora, o advogado, então, que levou esse assunto ao Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Mesomo, diz que depois desse parecer da Procuradora-Geral da República e desse parecer, né, esse ofício encaminhado ao TSE pelo próprio Ministério Público Eleitoral, ele acredita que isso só reforça que o assunto seja pautado rapidamente no Supremo Tribunal Federal e que os ministros sejam favoráveis às candidaturas avulsas. Pela primeira vez na história do Ministério Público Eleitoral, há uma manifestação pedindo o acertamento das urnas em relação aos candidatos independentes. Portanto, essa manifestação do vice-procurador-geral eleitoral, ela é muitíssimo importante, porque mostra uma inflexão, mostra uma mudança de rumo, uma mudança de entendimento do Ministério Público Eleitoral. No começo do mês, como a gente já mostrou aqui na protagonista, uma juíza de Goiás, da primeira instância, fez uma decisão que foi favorável também a um morador de Aparecida de Goiânia, muito parecida, né? Fez um argumento muito parecido ao utilizado pelo Ministério Público Eleitoral. Aí ela fez uma determinação pedindo para que o Tribunal Superior Eleitoral desse providência, né, a questão da candidatura sem filiação partidária, a fim de garantir que as urnas possam receber essas candidaturas sem filiação partidária. Mas como foi uma decisão de primeira instância, né, determinando ao Tribunal Superior Eleitoral, como o próprio nome diz, é um tribunal superior, a AGU, a Advocacia Geral da União, recorreu dessa decisão. Ainda sobre essa questão das candidaturas, no ano passado, quando o Supremo colocou esse assunto na pauta,
o próprio Tribunal Superior Eleitoral enviou uma nota técnica condenando a questão da candidatura sem filiação partidária. Esse argumento foi reforçado agora, depois que a juíza de Goiás pediu para que o TSE, então, se preparasse para receber essas candidaturas. E aí o TSE fala que receber essas candidaturas nas urnas eletrônicas não é simples, que isso demandaria uma reformulação do software usado hoje nas urnas eletrônicas. E aí essa nota técnica do TSE diz ainda que isso aumentaria muito os custos das eleições, fora que por uma questão de segurança isso seria nocivo às eleições, porque a boa parte, né, dos softwares que vão ser usados nas eleições desse ano ou já estão prontos ou já estão sendo testados, Madá. E ó, para vocês que não estão aí muito por dentro da discussão, os moderadores da Gazeta, que já são certeiros, já botaram aí o link que eu ia pedir. Em discussão no Supremo, candidatura sem filiação partidária pode não valer para 2018. Porque qual que é o rolo todo? O Brasil é signatário do tal do Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. No artigo 23, ela diz que todos têm de exercer os seus direitos políticos, inclusive a candidatura, em igualdade de condições. A gente assinou isso em 92 e virou lei em 99. Ou seja, desde 99, está por cima da Constituição essa regra que diz que tem que ter igualdade para se candidatar. Ou seja, o partido não pode impor uma regra de quem pode se candidatar ou não. Tem que ser uma coisa igual para todo mundo. Então, agora isso vai lá para o Supremo. O que muda com relação da juíza de Goiás para o vice-procurador-geral da República? Que a juíza de Goiás era a primeira instância, isso vai ser reformado, enfim. Mas se o vice-procurador se mexeu, é porque alguma coisa pode sair daí, hein, Thaisa? Exato, é isso, né, que o Rodrigo Mesomo, que levou isso para o Supremo no ano passado, ele acredita. Ele fala que foi a primeira vez que o Ministério Público Eleitoral se mexeu nesse sentido, né? O que havia até então era um parecer da Procuradora-Geral, Raquel Dodge, defendendo, então, a validade do Pacto de São José da Costa Rica e a validade da candidatura sem filiação partidária. Mas até então o Ministério Público Eleitoral não havia se manifestado sobre isso. Então agora o Rodrigo Mesomo acredita que isso só vem para fortalecer que os ministros se manifestem, se posicionem a favor da candidatura sem filiação partidária. Porque ainda que esse ofício não seja nenhuma recomendação sobre a aprovação ou não da candidatura sem filiação partidária, o ofício demonstra, né, que o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, ele está atento ao tema e ele está preocupado com uma eventualidade de que isso ocorra. Então, quer garantir que isso já seja feito nas eleições de 2018. O próprio Rodrigo Mesomo fala que, além de ser uma questão jurídica, né, isso depende, claro, que os ministros do STF decidam ou não, mas é também uma questão técnica. Depende muito de que o Ministério Público Eleitoral e o TSE garantam que as urnas vão estar tecnicamente preparadas para isso esse ano. Bom, a gente está acompanhando isso de pertinho. A Thaisa daqui a pouquinho vai colocar essa entrevista e toda essa continuação da história no blog, a protagonista. E vocês vão acompanhar toda essa linha do tempo, as matérias todas que a gente já fez sobre isso. Thaisa, até mais, até amanhã. Até amanhã.